Deus chama filhos para honrar seus pais. Muitos têm notado uma divisão temática no conteúdo dos 10 mandamentos. Primeiro, o relacionamento do homem com Deus, depois, o relacionamento do homem com outros homens, assim resumindo o primeiro e o segundo mandamentos mais importantes. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mateus 22.37 e 39. O desafio é justamente ver onde foi colocado o quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe, Êxodo 20.12. Parece que Deus o colocou num lugar estratégico, no meio dos mandamentos, pois serve como ponte entre essas duas colunas da lei, formando uma ponte entre as duas tábuas. O respeito pelos pais está associado com o temor do Senhor. Levítico 19.2-3 apoia essa interpretação, quando diz, santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, eu sou o Senhor, vosso Deus. O respeito pelos pais está associado com o temor do Senhor. Então, o quinto mandamento está perfeitamente situado entre os mandamentos sobre o amor a Deus e aqueles sobre o amor ao próximo. Forma uma ponte entre as duas tábuas, quando entendemos que Deus valoriza as autoridades como representantes dele. Maridos, pais e governantes representam o reino de Deus na terra. Quem rejeita esses governantes, não rejeita os homens, mas a Deus. E o Senhor lhe respondeu, não foi a você que rejeitaram, foi a mim que rejeitaram. 1 Samuel 8.7. O amor a Deus manifesta-se pela submissão bíblica, nesse caso, de filhos aos pais por meio da honra. Paulo oferece uma motivação pelo comportamento honroso aos pais. Primeiro, em que sentido é o primeiro mandamento com promessa? Depois, exatamente qual a promessa para nós hoje? A importância desse mandamento para honrar se reflete no fato de que vem junto com uma promessa. Embora outros mandamentos dos primeiros 4 incluam uma espécie de ameaça ou condição, este é o primeiro que inclui um incentivo muito especial, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Êxodo 20.12. Efésios diz, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6.3. Agora veremos o que o texto diz e o que ele não diz. Primeiro, o que o texto não diz. O texto não diz que somente os filhos com pais cristãos devem honrá-los. A honra é devida mesmo que os pais não sejam dignos humanamente falando. Para alguns filhos, isso cria uma tensão quanto a honrar pais que lhes causaram muita dor. Não é necessário seguir os exemplos ímpios dos pais, mas sim honrar sua autoridade. Não sigam os exemplos ruins. Efésios 5.7. Dicas práticas. Primeiro. Oração. Ore pelos pais, pedindo sabedoria e mudança. Segundo. Respeito. Trate-os com respeito, mesmo que não concorde com suas ações. Terceiro. Limites. Estabeleça limites saudáveis para proteger sua fé. Quarto. Testemunho. Compartilhe sua fé de forma respeitosa. E por último. Perdão. Perdoe os erros passados. Lembre-se de que honrar pais ímpios é um desafio, mas é possível com a graça de Deus e a orientação da palavra. Segundo o que o texto diz. A ordem de honrar se aplica tanto ao pai como à mãe. Reflete o princípio do Antigo Testamento de que submissão e honra às autoridades que Deus colocou em nossa vida são o primeiro passo em submeter-nos e honrar a Deus. A honra e a obediência do filho aos pais é o primeiro passo importante para aprender a honrar e obedecer a Deus. Se a criança desonra e desobedece ao pai, provavelmente terá a mesma atitude para com Deus. Mesmo que a obediência aos pais talvez não seja mais exigida de filhos adultos casados ou independentes, a honra aos pais precisa continuar. Terceiro, o primeiro mandamento com promessa? Há muitas explicações dessa promessa. No contexto de Israel, no período da lei, encontramos uma palavra de incentivo em que honra aos pais na comunidade levaria ao sucesso nacional. O povo de Israel, por meio do reavivamento no relacionamento pai-filho, se estabeleceria na terra prometida. Implícito aqui é o princípio de que, quando o povo de Deus respeita a autoridade de Deus por meio dos representantes de Deus, a sociedade será bem-sucedida. Talvez seja essa uma das razões da desestruturação da sociedade moderna, que Paulo diz ser um dos sinais dos últimos tempos.
Quando o homem rejeita a autoridade de Deus mediada pelas autoridades que ele mesmo constituiu, especialmente os pais, o inferno se faz presente na terra.